Bem, então, conforme eu já tinha comentado com alguns, eu também tive a oportunidade de comentar na reunião da igreja no sábado, que eu fui liberado por Deus para seguir adiante, deixando Malaquias para trás, né? Eu estava preso em Malaquias há muitos meses, sempre ruminando, né? Eu falo ruminando é uma palavra interessante, né? Não sei se todo mundo sabe, né? A vaca, ela come o capim, joga para dentro do estômago, aí aquilo lá sofre um processo inicial de digestão, é regurgitado, vamos dizer assim, a boca, a vaca mastiga mais um pouco, interage com a saliva, volta para dentro do estômago, então esse vai e volta é o ruminar, vamos dizer assim. Então, eu estava ruminando, porque Malaquias ia e voltava. Malaquias e 1 Reis 19, né, que é a interação entre que Deus estava falando para o povo em Malaquias, sobre o que é cultuar, sobre o que é o relacionamento com Deus e sobre o seu lugar dentro do que Deus reservou para você como propósito. E a aplicação disso foi na vida de Elias, em 1 Reis 19. Se alguém aqui tem dúvida do que eu estou falando, vasculhe no grupo, tem coisas lá, tem publicações lá. E o Pierre, com muita agilidade e destreza, está lançando isso no YouTube. Ele já lançou vários vídeos nos últimos dias, né? Eu tô sempre aparece lá para mim, eu estou sempre observando. Não sei se está tudo lá, mas tem bastante coisa do que eu estou falando, já está lá no canal do YouTube também. E está no grupo aqui, né? Neste grupo aqui do Discípulos, né? Para quem está no grupo. Então não vou ficar batendo na mesma tecla, não. Mas a questão é a seguinte, aí Deus falou assim, guarde isso no coração, né? É a complementação de Romanos 12, 1 e 2, né? De você ser um sacrifício vivo, né, diante de Deus, e para que você experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade, passa pelo processo de você ser íntegro naquilo que você oferece à mesa de Deus, que é a sua vida, né? E para você fazer isso, você tem que ter consciência plena de qual é o seu lugar, né? Desenvolver os seus dons, aí começa a partir de Romanos 12, de 3 em diante. E aí Deus falou assim, ok, siga adiante, guarde isso no coração e entenda qual é o meu caráter. Então, foi com esse espírito que eu entrei em Mateus 1. Eu estou num processo, né, de reler a Bíblia, já estou indo para o 3º ano que eu estou relendo a Bíblia. Pô, Dantas, mas eu leio uma vez por ano. Não, mas eu não estou só lendo, né? Se eu falei que eu passei 2 meses em Malaquias, no livro de Malaquias, o livro de Malaquias é um livro de 4 capítulos, e eu fiquei 2 meses nele. Esse Mateus 1, eu estou há 3 dias. Espero seguir adiante, mas eu só vou quando Deus mandar. Então ele falou assim, com esse entendimento de quem sou eu, esse entendimento da mensagem que eu deixei para o último profeta antes do período do silêncio intertestamentário, né, a gente entra em Mateus. Então, o livro de Mateus, né, Mateus, ele um dos discípulos de Cristo. Eu estou falando aqui coisas óbvias para quem está sentado à mesa, é óbvio, mas eu não sei para quem essa gravação vai chegar, então por isso que eu estou falando dessa maneira, tá? Dos discípulos de Cristo que escreveram evangelhos, né, nós temos 2 dos evangelhos que são de discípulos diretos dele, que é Mateus e João. Os outros 2 evangelhos que foram ratificados pela comunidade da igreja primitiva e, por causa disso, considerados inspirados pelo Espírito Santo, são de discípulos de discípulos, né? Então, são de Lucas e de Marcos, né? Ambos tiveram participação ministerial no apostolado de Paulo. E Paulo não andou diretamente com Cristo no ministério terreno dele. Paulo foi chamado a posteriori durante aquele período de lançamento das bases da igreja primitiva. Então, Mateus, ele escreve esse evangelho para um público judeu, majoritariamente judeu. Quando você vai olhar o evangelho de João, por exemplo, ele flerta, se eu pudesse usar essa palavra, né? Ele flerta entre uma linguagem gentílica de pensamento grego, tanto que ele começa com um conceito que é puramente grego. Logos é um conceito grego, não é um conceito judaico. Quando a gente chegar no Evangelho de João, eu vou explicar mais sobre Logos, né?
Não precisa explicar, é a palavra. Não é isso. A palavra é a tradução. O conceito de logos é algo muito mais profundo do que somente você entender que é um verbo ou uma palavra. Né? Tem um conceito de criação, de concepção, que está por trás de logos, que para a cultura ocidental moderna faz um pouco de sentido, mas mesmo assim não faz tanto. Então, João flerta entre os dois. Você tinha Lucas escrevendo para os gentios, porque Lucas ele é de uma origem gentia, né? É um médico, né? O chamado médico Homero, a formação dele é grega, mas ele tem expressões, eu vou chamar assim, judaizantes dentro do Evangelho de Lucas. Né? Alguns dizem que essa linguagem dele, judaizante, vamos dizer assim, ele utiliza expressões como se fossem traduções de conceitos judaicos para o grego, para a cultura grego-helênica. Por causa disso, alguns diziam que ele era um prosélito antes de ser cristão. Ou seja, ele não veio à fé direto no cristianismo. Ele veio à fé pelo judaísmo e depois se converteu ao cristianismo. Né? E você tem o Evangelho de Marcos. Né? O Evangelho de Marcos, ele não tem essa pegada, né? Ele mais salienta o ministério humano de Cristo, né? Enquanto João, por exemplo, eu falei dessas características helênicas e judaicas, mas ele exalta a figura divina de Cristo. Né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele vem para tentar afirmar Jesus como descendente de Davi. Isso já aparece logo de cara onde? Na genealogia. Ele tenta afirmar um ponto aqui. Né? Ele tenta afirmar um ponto quando ele lança a genealogia de Cristo remetendo a Davi. Porque as profecias messiânicas falavam de Cristo como o descendente de Davi, né? O Messias, né? O Cristo significa ungido, né? Que aponta para Messias. Então, o nome de Cristo não é Cristo, né? Cristo é o título, né? O nome dele é Yeshua, né? Yeshua bin Yosef, né? Jesus, filho de José. Cristo ungido, ou seja, aquele que tem chamado messiânico. Porque ele estava querendo associar a figura de Cristo à figura do Messias. E um dos primeiros pontos que ele quer utilizar como argumento de que Cristo é o Messias, de que Jesus é o Cristo, melhor dizendo, é a genealogia apontando para Davi. Então ele começa ali, no verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então ele já começa, primeiro argumento. Entendam que este que eu estou vos apresentando, ele é a raiz de Jessé. Ou seja, da linhagem de Jessé, da onde veio Davi, viria o Messias e ele é este. E ele é filho de Abraão. Aí ele começa... Por que a figura de Abraão é interessante aqui nessa primeira apresentação de Mateus? Porque as promessas de redenção da humanidade vieram através de um pacto de Deus feito com Abraão. Eu já falei isso aqui em algumas outras reuniões e eu não sei se ficou bem claro, e muitas que estão aqui me ouvindo e provavelmente pessoas que vão me ouvir do que está gravado, talvez nunca tenham ouvido eu falar isso, né? Deus, quando ele criou a humanidade, quando ele colocou o homem no jardim, ele colocou o homem no jardim com um propósito, né? Se eu pegar literalmente o que está lá no livro de Gênesis, para guardar e cultivar o jardim. São essas duas expressões, elas são interessantes, né? Tem a ver com a missão de todos nós como seres humanos? Em parte sim, mas tem um diálogo muito forte com a figura do homem, o guardar e o cultivar, né? Por quê? Porque esse aqui é o princípio do teu exercício masculino como cabeça do lar. Qual o papel primevo do homem dentro da família? Guardar e cultivar. Eu tenho dúvida do que eu tenho que fazer para ser o que o Brian tem que fazer para ser um bom marido para a Fabiana. Guardar e cultivar. Ele faz isso com a esposa e faz isso com os filhos, né? E se desdobra em uma série de outras consequências. Mas, para além da missão, quando Deus ele colocou o homem no jardim, ele criou o homem, ele já tinha um séquito
que se relacionava com ele, que eram os filhos de Deus, os anjos. Isso é ostensivamente representado na Bíblia em várias passagens, por exemplo, Jó, né? Quando ele fala que as estrelas do céu testemunharam quando ele lançou os fundamentos do mundo. As estrelas do céu, a referência são os anjos. Então os anjos estavam lá presenciando a criação da humanidade. E Deus tinha esse relacionamento paternal com os anjos. Isso aqui é uma teologia que você não ouve muito, porque a teologia moderna é muito humanista, né? Mas a teologia bíblica, ela é plena, ou seja, ela tanto olha para cima, né, para os céus, como ela olha para cá, onde nós estamos, que é a terra. Isso aparece inclusive na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, essa construção de criação aparece em toda a teologia bíblica quando você não é reducionista na teologia. Quando você não pega uma certa vertente e quer fazer as interpretações somente por aquela vertente. Então, a questão da criação, ele aponta para a vontade de Deus de constituir para ele, neste mundo material, o quê? Um secto, seguidores, discípulos? Não, filhos. Então, o conceito da criação do homem foi Deus está ampliando para si e construindo para si o quê? Uma família. Por que isso é importante? Isso é importante porque a partir do momento que o homem se desvia, todo o esforço de Deus é para reconciliar consigo seus filhos. Ele com uma figura o quê? Paterna. Então, Jesus não veio para anunciar que a Fabiana tem um Senhor. Ele também o é. Mas, primeiramente, ele veio para anunciar que a Fabiana tem o quê? Um pai. Cara, isso faz muita diferença na maneira como você, inclusive, evangeliza as pessoas. A maneira como você enxerga o mundo perdido aí fora. Vocês já me ouviram falar aqui várias vezes, né? Qual é a missão da igreja? Anunciar para os filhos perdidos que eles têm um pai. Quem são eles? Eu não sei. Aí é que tá. Eu não sei. Então, eu anuncio para todo mundo. Ah, por que você não sabe? Por causa do calvinismo? Né? Não, é porque eu não sei quem perseverará na fé ou não. Eu não estou falando aqui, porque alguns estão salvos já predestinados. Não é isso que eu estou falando. Esquece isso, cara. Esquece essa linguagem teológica reducionista. Faltou a voz. Reducionista. Não é isso. Eu estou falando o seguinte. Aí fora tem potenciais filhos de Deus. É isso que tem que se preocupar. Que não sabem que são filhos. E estão vivendo como se órfãos o fossem. Então nós somos chamados a anunciar o que? Olha, você sabia que você tem pai? E como é que você é feito filho de Deus? Né? Evangelho de João, a saber, os que querem no seu nome. Né? Então, você crê o quê? Caramba, você crê que sim, Deus existe, é galardoador daqueles que o buscam com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe que toda a teologia ela começa a se conectar? Porque eu estou citando aqui várias coisas, né? Estou citando João, estou citando Hebreus, estou citando Gênesis. E tudo isso faz um sentido muito claro, pelo menos para mim. Por quê? Porque eu vejo qual é o chamado da igreja. O chamado da igreja é anunciar, olha, vocês são filhos com o pai, vocês não são órfãos. Existe esperança. Existe esperança. Hoje de manhã eu estava orando, Deus, abençoa minha esposa para que hoje ela possa frutificar em fé, esperança e amor. Por quê? Porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, progredindo para o 14, né? Que os dons serão extintos, 12 prosseguindo para o 13, aliás, que os dons serão extintos, mas 3 coisas permanecerão: fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Eu falei, não, Deus, o que importa mais na vida da minha esposa hoje? Fé, esperança e amor. Fé. Fé que Deus é o que Ele é e que nós somos o que nós somos. Esperança em todas as suas promessas. Se você tem fé que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam, né? Que Deus é o que Ele é, Pai, e que você é o que você é, um filho que precisa de redenção, precisa ser recebido de volta ao lar, né? E você acredita na esperança de que as promessas deles vão se cumprir, você consegue amar como deveria. E como é que você tem que amar? Com amor de doação, renúncia e entrega de Filipenses, quando você se esvazia. Percebe que tudo se conecta?
Então, quando ele evoca Abraão, ele está evocando o quê? Olha, vocês se lembram que eu quis conciliar vocês como filhos, mas Adão se desviou querendo... É o filho pródigo, pessoal. Tá? É o filho pródigo. Ele quis tomar para si, evocar para si a responsabilidade de escolher entre o certo e o errado. A gente pensa que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a capacidade de decidir. Em parte, isso é um desdobramento. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, representa o Satanás, ele cita isso, ele fala assim, Deus não quer que vocês comam dessa árvore porque sabem que vocês serão como ele, né? Conhecedor do bem e do mal. Ou seja, não é somente a capacidade de decidir. Conhecer tem muito a ver com aquele verbo que é usado também. É o mesmo verbo que é usado quando diz que Adão conheceu Eva. Conheceu Eva, naquele ato ali é o quê? Relacionamento sexual. Ou seja, é intimidade de pertencimento mútuo. Quando ele fala assim, olha, você vai ser conhecedor do bem e do mal, ou seja, você vai ter um relacionamento, vamos dizer assim, que vai poder determinar nas suas ações o que é certo e o que é errado. Então você está evocando para você a capacidade de você dizer assim, não, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Eu sei o que é bom para mim. Né? Aquela independência. É o filho pródigo. Me dá aqui a minha parte do dinheiro que eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que eu vou fazer. Você não precisa você me dizer o que eu vou fazer com a herança que você vai me deixar. Eu não, eu vou decidir o que é certo e o que é errado. Da mesma maneira que o outro filho também era pródigo. Na verdade, outro dia eu vi acho que foi o Rodrigo Silva falando assim, eu acho que essa parábola ele devia chamar a parábola dos filhos perdidos, alguma coisa assim. Não, acho que o nome é bom, só tinha que ser no plural. Entendeu? É isso. É os filhos pródigos. Né? A gente já falou aqui várias vezes, um perdido dentro e um perdido fora. Né? Então, um era pródigo fora, o outro era pródigo dentro. Dentro de casa, ele achava que sabia o que era certo e o que era errado. É isso. E o filho fora também é a mesma coisa. Então, Deus está falando, quando ele está evocando Davi, ele está evocando a promessa. Daí vem a esperança. Quando ele está evocando Abraão, ele está evocando a natureza. Ele está falando assim, olha, lá atrás, vocês se desviaram, aí eu tentei reconciliar vocês de novo e fiz uma aliança com Noé. E essa aliança prosperou? Não, ela falhou novamente. Aí ele evoca novamente a aliança através de quem? Através de Abraão. Só que a aliança de Abraão, ela vem logo depois, acho que é Gênesis 12, ela vem logo depois de um fatídico acontecimento que foi a Torre de Babel. A Torre de Babel era o homem, ser humano, né, caído, carnal, pecaminoso e limitado, tentando evocar para si o quê? O princípio de Gênesis. Não, eu sei o que é bom. Lembra lá de em Gênesis, quando Deus vira para Adão e fala assim, olha, ok, estou botando você aqui no jardim, né, para cuidar, cultivar dele, e eu vou te dar uma missão. Qual era a missão? Crescer e multiplicar. Ou seja, e vai e se espalhe. Por quê? Porque aquilo que você é aqui, filho, e a natureza de relacionamento que eu tenho com você, eu quero que você espalhe para o mundo. Torre de Babel é o contrário disso. Torre de Babel não é, olha, o que nós temos aqui em Deus nós vamos... Não, é o contrário. Eu quero que tudo no mundo se volte para mim, se concentre em mim. Então, um é um movimento exógeno para fora, o outro é endógeno, é para dentro. É quando você para e olha assim, caramba, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu vou chegar e no meu próprio esforço eu vou alcançar os céus. Né? Vamos construir uma torre aqui e a gente vai se elevar acima de todos os nomes, e lá em Gênesis 12 ele fala assim, vamos fazer o nosso nome grande, conhecido. Ou seja, eu não estou pensando em eu ser uma bênção para fora, anunciando, olha, vocês têm uma família, vocês têm um pai, né? Vocês precisam de reconciliação. Não, ele está falando ao contrário, falando, não, eu sei o que eu estou fazendo,
eu sei onde eu vou chegar e isso daqui, né, é conforme a minha direção e o meu nome vai ser engrandecido. Né? Se o movimento de Filipenses do Cristo é de esvaziamento, o movimento de Babel é de enchimento. É de exaltação, não de humilhação. Percebe que é totalmente o contrário? Aí, não coincidentemente, quando Babel aponta para dentro, para o endógeno, para a autoexaltação, logo na sequência Deus chama Abraão e fala assim, olha, eu estou te chamando aqui para que você seja uma bênção. Para quem? Para todas as nações. E aí ele fala uma coisa interessante para Abraão. Olha só que interessante. Quando eu estava estudando o Abraão, eu não falei isso aqui. Até porque essa percepção espiritual não veio naquele momento, veio agora. Que é o quê? Da mesma maneira que ao construir Babel, a frase deles era, vamos fazer o nosso nome conhecido, né? Ou grande, né? E o que Deus fala para Abraão, quando ele chama Abraão? Ele vai fazer seu nome grande. Só que ele está falando assim, não pelas razões que aquele povo... Não é à toa que é na sequência as histórias. Daquele povo anterior queria fazer. Ou seja, endógeno, egocêntrico e de autoexaltação. Eu vou fazer o teu nome conhecido, por quê? Porque o teu nome está atrelado ao meu. Ele vai fazer, né? Isso, eu vou fazer. E você vai ser uma bênção. Percebe que não é à toa, parece que é o mesmo diálogo, mas em movimentos contrários. E aí, ok, ele chama Abraão. Quando ele fala assim, ó, o Cristo veio para dar continuidade ao quê? Ao ministério de Abraão. Então ele fala assim, ó, ele é o descendente de quem? Ele é o descendente de Davi, onde se cumpre aquilo que havia sido prometido, e ele é o descendente de Abraão. O quê? Que ele veio para fazer o nome de Deus grande e ele veio para ser uma bênção. E aí ele começa a falar, né? Ó, Abraão gerou tal. Aí se a gente for, eu quero focar aqui em 3 personagens da genealogia de Cristo, né? Eu sei que talvez você já tenha ouvido pessoas falando isso, mas eu vou um pouco mais fundo em algumas coisas aqui. No verso 3, ele fala assim, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom a Arão. Se nós formos no verso 5, ele fala assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias a Asa, e continua a genealogia dos reis de Israel. E aí, você for lá no 12. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde a Eliaquim a Azor. Quem que eu quero chamar a atenção aqui na genealogia? Eu falei 3, na verdade são 4 personagens. Primeiro eu queria falar de Tamar. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre Raabe. Depois a gente vai falar um pouquinho de Ruth. Eu vou dar eu falei 4, na verdade eu vou falar 5. Só 3, 4. É porque eu estava com as mulheres na cabeça. Então, Raabe, Tamar, Raabe, Ruth, e aí a gente vai falar de Betsaba, a mulher de Davi, que ela nem é referida pelo nome aqui, né? Mas ela é referida. E depois, à parte, eu vou falar de Zorobabel, por isso que eu fiz questão de ler. Zorobabel foi o último governante antes do período do silêncio, vamos chamar assim, né? Ele voltou do exílio, nas mãos dele, né? E de Josué, que era o sumo sacerdote, estava a responsabilidade de reerguer a nação de Israel após o exílio, reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém e estabelecer uma nova aliança. Deus faz promessas a Zorobabel. Deus faz promessas a ele. E algumas dessas promessas a gente vai ver que elas ecoam quem? Cristo. Né? Eu não vou conseguir falar isso tudo hoje, já é 1h20 quase. Antes de eu falar de Zorobabel, eu quero falar das mulheres. Absolutamente não era usual
você listar mulheres na genealogia. Tá? A genealogia era exclusivamente masculina, vamos dizer assim. Mateus estava escrevendo, como eu falei no início, ele é um evangelho para os judeus. Ele está escrevendo para judeus. Para alguém que está escrevendo para judeus, listar as mulheres na genealogia tem um propósito. Quando você, é como se ele tivesse hoje, quando você pega um texto e você olha o texto, tem aquele marcador de texto amarelo, fala, não, alguém marcou isso aqui, ou está sublinhado? Não, isso aqui é importante, né? É como se ele tivesse sublinhado o texto. É como se ele tivesse dado uma marca no texto. Caramba, o judeu que li isso aqui, fala, não, por que esse maluco está apontando para essas personagens em si? Porque tem uma certa relevância na mensagem que ele quer passar. Essa mesma discussão ela vai aparecer na outra genealogia de Cristo que aparece no Evangelho, que é a segunda vertente de Maria, né? Essa daqui é a segunda vertente de José, ela deságua em José. Faz sentido para o judeu, por quê? Porque ele queria olhar para Cristo e falar o seguinte, pô, se esse camarada é o Messias mesmo, então a única transmissão de herança familiar que valia era do homem, né? Então eu tenho que traçar a genealogia de quem? A genealogia de José, né? Só que aí o judeu vai levantar a mão e vai falar assim, não, mas ele não era filho de José. Ele era filho de quem? Então não foi José que gerou ele, tá entendendo? Estou falando do judeu radical que não sabia que na lei existe uma especificação de que você pode, por aclamação, receber um filho. E aí ele faz parte da tua herança familiar. Mas, convenientemente, alguns falavam que não, isso não vale para o Messias. O Messias é só se for da carne, né? Aí, né, é traçada a genealogia de Jesus por Maria para mostrar, segundo a tradição judaica, por aclamação José o recebeu como filho. Segundo a carne, Maria também era descendente de Davi. Se você olhar a genealogia dela, ela também era descendente de Davi. Os dois eram da mesma, parentes distantes, linhagem familiar que, digamos assim, dava redundância na figura messiânica de Jesus, né? Mas quando ele aponta, por exemplo, para Tamar, que é a primeira mulher que aparece ali, ele está passando uma mensagem. Quando ele aponta para Raabe, ele está passando uma mensagem. Quando ele aponta para Batseba, ele está passando uma mensagem. Quando ele aponta para Ruth, ele está passando uma mensagem. Se você parar para reparar, vamos começar por Tamar, né? Eu acho que eu não consigo falar as 4 agora. Acho que eu vou acabar falando só as 2 primeiras. Quem era Tamar? Foi aquela irmã que foi abusada? Não, quem era Tamar? Ela falou que ela gerou de quem? De Judá. Ela gerou de Judá. Mas ela era mulher de Judá? Não, é filho dele. Ela era mulher do filho de Judá. E como é que ela gerou de Judá? Lembra da história? Qual foi a história? Ele morreu? Ele morreu. E aí, quando ele morreu, ele não deixou descendência. Aí tinha uma obrigação de que, se ela ficou desamparada, não tinha marido, não tinha descendência, o irmão tinha a responsabilidade de dar a descendência do outro irmão. O filho continuava sendo o irmão. Não seria daquele que gerou. Mas era uma obrigação ritualística, social da época. O irmão não quis fazer isso, né? A Bíblia diz que ele... Linguagem meio chula, né? Não é meio chula, vou tentar falar não tão chulamente assim. Que quando ele se deitava com ela, na hora da ejaculação, ele ejaculava fora, né? O coito interrompido, né? Ele chama coito interrompido, né? E aquilo ali, ou seja, era contra as tradições e contra uma permissão de Deus para dar continuidade à linhagem das tribos de Israel. Aí ela foi pedir guarida, né, para o pai do marido dela, que era Judá, né?
E ele ficou enrolando ela. Aí o que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta, foi para a beira da estrada, esperou ele passar, enganou ele, dormiu com ele como prostituta, engravidou e gerou filho. Aí agora, vamos lá. O que é interessante, pessoal? Então a gente está dizendo que uma mulher se prostituiu com o sogro, e essa mulher é a primeira mulher da linhagem de Cristo mencionada por nome. Caramba, qual é o mérito disso? Se eu for para a segunda, né? A segunda é Raabe. Raabe não se disfarçou de prostituta, Raabe era. Vamos para a história de Raabe, né? Raabe estava em Jericó. Quando os espias entraram em Jericó, a fama de que Israel estava adentrando a Terra Prometida já tinha alcançado Jericó, tanto que Raabe fala isso aos espias, né? Ela fala que aquilo trouxe temor ao coração do povo, porque eles tinham ouvido como Deus tinha aberto o rio Jordão na frente deles. Ou seja, Josué estava vindo com todo o seu exército, guiados por Deus. E aí, ela, com temor a Deus, ela falou assim, eu vou ajudar vocês, né? Quando chegaram os homens do governante de Jericó, falando assim, olha, ouvimos falar que tem homens judeus aqui, eles estão aqui? Ela tinha escondido eles, falou, não, eles não estão aqui. Ok, então eles vazaram, aí depois esses caras, ok, então quando a gente chegar aqui com o nosso exército, você pega esse fio escarlate, prende na porta, porque a casa dela era colada à muralha, né? Então, olha, a gente vai invadir, a muralha vai cair, bota ali o cordãozinho vermelho, a gente vai reconhecer e você e todos os seus vão ser poupados. Então, primeiro, a promessa não era só para ela, era para a casa dela. Então, a casa dela foi justa, né? Não foi justa. Ela foi. Mas a promessa era extensiva à família dela. Tem uma simbologia no símbolo do fio escarlate? Sim. Tem. Os teólogos dizem que tem a ver com o sangue de Cristo. Assim como foi espargido o sangue lá no Pessá, na Páscoa, né? Um pouco antes da saída do povo judeu. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Então, teve uma mulher que se disfarçou de prostituta, se prostituiu com o sogro e gerou um descendente de Cristo. Aí um pouco mais na frente, bem pouco mais na frente, algumas gerações depois, né, dessa descendência, um homem se casou com uma mulher que foi acolhida no povo judeu e era prostituta. Então, tem duas coisas aqui. Primeiro, ela era estrangeira. Então, ela não era judia. Segundo, ela era prostituta. Ela realmente era prostituta de profissão. Terceiro, ela foi louvada pelo quê? Beleza, pela fé. Que se traduziu em quê? Foi obediência ou... Teve uma ação. Também, tudo isso é verdade. Traduziu e traduzir mais da fé lá. Não, sim. Mas o que ela fez? Na prática? Salvou os caras. Como? Mentindo, pô. Mentindo. Você tá entendendo? Então... Isso é um ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Acho que veio disso daí. Então a gente está falando com uma mulher que era prostituta, estrangeira e mentirosa. Foi louvado pela mentira dela. Caramba, Dantas. Aí então é melhor. Então me desviei. Aí o PR falou assim, então me desviei. Então é melhor largar essa fé aí. Porque, pessoal, aonde é que eu quero chegar? Antes de eu prosseguir para as próximas, né? Eu estava ouvindo eu estava ouvindo um vídeo no YouTube onde um camarada, ele apresentou um trecho de um podcast. Eu estou tentando achar o podcast original. Onde ele botou dois cortes. Eu entendi que foram dois podcasts diferentes, porque o cara, inclusive, está com roupas diferentes. Era um entrevistador, o podcast me parece ser em inglês, não americano, mas está na língua inglesa, né? Onde o entrevistador está entrevistando um satanista, um nominalmente autodeclarado satanista. O cara cheio de tatuagem, com aqueles piercings no rosto, aqueles piercings de deformação, sabe? Parece que é um chifre e tal. Dente
cerrado, ou seja, se deformou o corpo, né? E aí o cara tá entrevistando, o primeiro trecho do que esse apresentador do vídeo do YouTube mostra, ele mostra um trecho do podcast onde o cara tá falando, né, das práticas ocultas dele e como ele não reconhece Cristo. Cristo, para ele, é uma figura engraçada, ele reconhece todo o outro plantel religioso, né? Todos os santos, todos os deuses mitológicos, mas Cristo é uma invenção. Cristo, ok. Aí o vídeo corta, né? E vai para um outro. Dá para ver que me parece ser um outro podcast, porque o cara tá com a roupa diferente. E o cara começa a tá chorando, testemunhando. Ele fala que ele viu Cristo. Ele fala que ele viu Cristo e ele pensou assim: caramba, isso não pode estar acontecendo, eu devo estar drogado, eu devo estar alucinando, isso não pode estar acontecendo, porque ele diz na entrevista, né, que se aquele era Cristo mesmo, então ele estava ferrado. Por quê? Porque ele sempre perseguiu Cristo, ele sempre maltratou Cristo, ele sempre vilipendiou o nome de Cristo, jogou na lama, fez de tudo. E aí, aquela entidade na cabeça dele, que ele desprezou, perseguiu, humilhou, apareceu para ele. Amando ele. Pronto. Matou. Aí ele fala que ele ficou com medo. E aí ele falou que aquele Cristo falou com ele com uma doçura e o inundou com amor, com algo que ele nunca tinha sentido. Irmãos, assim, eu não sei explicar. Quando eu estava ouvindo, é um trecho de menos de 1 minuto de vídeo. Depois o cara começa a explicar outras coisas. Mas esse primeiro 1 minuto de vídeo, eu ouvi, eu chorei. Tem legenda? Tem legenda. Eu vou tentar achar, eu posso mandar para vocês. Eu chorei quando eu ouvi o testemunho do cara. Por quê? Porque, caramba, Cristo veio salvar o cara. Quem? Inimigo dele, o inimigo dele. O inimigo, o perseguidor dele. Um autodeclarado satanista. Cristo apareceu para ele para o amar. Cristo não fez acepção de pessoa, tá entendendo? Aí a gente acha, mas o cara era satanista. Irmãos, a Bíblia diz que ele nos amou, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Paulo fala que nós éramos, né, inimigos de Deus. Mas um satanista já não teria blasfemado contra o Espírito Santo, não? Depende do que você entende que é blasfêmia do Espírito Santo. Eu estou dizendo aqui que Deus, olha só, qual é o paralelo que eu estou tentando fazer aqui? Deus olhou para uma prostituta e ele acolheu essa prostituta na família. Eu quero que vocês entendam isso. Ele veio para nos chamar a sermos coparticipantes com ele nessa unidade familiar. E quem que ele veio chamar? O judeu? Não. Ele veio chamar os descendentes de Abraão? Não. Aí se você começa a olhar, da mesma maneira que ele chamou Raabe, ele chamou Naamã, que era sírio. Ele chamou a mulher sírio-fenícia, que era sírio-fenícia. Ele chamou o centurião romano, que era romano. Ele chamou aquele endemoniado de Gadara, o gadareno, que era da região de Decápolis. Decápolis não era judeu, era gentio. Chamou Paulo. Mas Paulo era judeu. A Revista Republicana era a escola de todos da língua apóstola. O que eu estou tentando dizer a vocês, Deus alcança, pessoal, Deus alcança as pessoas. E Deus ama as pessoas. Deus amou Tamar, mesmo Tamar tendo se prostituído. Deus amou Raabe, mesmo Raabe sendo uma prostituta. Deus amou. Quando a gente fala Deus amou o mundo de tal maneira, quero que vocês comecem a pensar, não amou genericamente, comece a lembrar quando ele amou de maneira impossível. Quando ele amou de uma maneira que você não consegue amar. Então, a gente está
fazendo às vezes o papel de porteiro do céu, tentando apontar quem é salvo e quem não é salvo. Cara, eu não tenho condições de apontar quem é salvo e quem não é salvo, quem é filho e quem não é filho. Todos são potencialmente filhos. O drogado da tua rua é. O traficante da tua rua é. Eu vou falar uma coisa mais pesada. O pedófilo da cadeia é. Ah, mas não tem perdão. Irmãos, Deus ama. Essa é a questão. Então, o primeiro chamado, eu finalizo aqui essa primeira parte, dele salientar o nome dessas mulheres, é ele mostrar como ele ama loucamente, a ponto de desprezar a origem, a profissão, os atos, as ações, e ele nos dá uma chance de ter um relacionamento com ele. Se a gente vai tomar posse disso, como Raabe tomou posse, cabe a nós decidir, como Naamã tomou posse, como a mulher Sírio-Fenícia tomou posse, como Cornélio tomou posse. Amém?